Ya, el tema de hoy son los antibióticos y signos vitales. Los antibióticos que vamos a ver hoy día son los antibióticos importantes para nuestro examen de grado, que nos pueden preguntar ahí porque son los que más utilizamos en las conductas, en las historias, entonces de ahí pueden venir preguntas, ¿ya? Claro que hay otros antibióticos más, pero acá están los principales que utilizamos y para entender mejor y contestar preguntas sobre isso, ¿ya? Primeiro que todo, para entender um pouquinho de los antibióticos, vamos entender onde atuam esses antibióticos, ¿ya? Temos acá uma bactéria e cada um desses antibióticos vai actuar em uma parte dessa bactéria, ¿no ve? A bactéria tem seus componentes, tem sua parede celular, tem seu DNA, suas membrana, tiene sus proteínas, sus organelas. Entonces, cada uno de los antibióticos, cada familia de antibióticos va a actuar justo en una parte de la proteína, ¿ya? Tenemos acá los que van a actuar en la pared celular. Los que van a actuar en la pared celular, la pared tiene como función ahí protección, barreira de essa bactéria. Então, esses antibióticos vão inibir essa parede. E ao inibir essa parede, então, vão lograr eliminar essa bactéria. ¿Ya? Como, por exemplo, temos aí os beta-lactâmicos e os não beta-lactâmicos, os inibidores da síntese da parede celular da bactéria. ¿Ya? Que vão fazer, onde vão atuar? Inibindo essa parede. E os principais que temos aí, temos a penicilina, os carbapenêmicos, a cefalosporina e os monobactâmicos. ¿Ya? Que hacemos esse mnemotécnico para acordarnos, ¿ya? ¿Ya? Las penicilinas são aí beta-lactâmicos. Esses beta-lactâmicos, vamos ver ahorita um pouquinho mais sobre eles, pero tem aí um anilho beta-lactâmico e temos também os que não têm esse anilho, como a vancomicina, ¿ya? Pero para entender melhor, temos aí os que vão actuar na parede celular da bactéria, não vê? Como a penicilina, cefalosporina, carbapenêmicos e monobactâmicos. Depois, temos os que vão actuar a nível de los ribosomas, ¿ya? De las proteínas. Los ribosomas que são organelas que sintetizam, ou seja, produzem proteínas, ¿ya? E essas proteínas são importantes para a bactéria porque essas proteínas que hacen o metabolismo da bactéria, hacen com que exista essa bactéria, e se inibimos essas proteínas, então vamos estar também inibindo o funcionamento da bactéria, ou seja, a produção, o metabolismo dessa bactéria, não é? E como o ribosoma produz as proteínas, então esses antibióticos vão atuar justamente a nível del 30S e 50S, porque el 30S temos aí antibióticos como a aminoglucósidos e também como las tetraciclina. ¿Ya? E a nível de 50S temos cloranfenicol e aí macrólidos. Então, se atua cá, estou inibindo o metabolismo da bactéria, ¿ya? Depois temos também os que vão actuar a nível do DNA da bactéria, ou seja, o DNA é responsável por quê? É responsável por la reprodução, la multiplicação dessa bactéria. Se atuo justamente em essa organela, então vou estar inibindo a multiplicação e a reprodução dessa bactéria, né? Aí temos, por exemplo, as sulfonamidas,
las quinolonas y nitronidazol. ¿Ya? Después tenemos lo que va a actuar también en la membrana plasmática. Eso no vamos a ver muy bien porque es un antibiótico de muy gran espectro y solo se utiliza en último caso, ¿ya? Pero, ¿cómo va a actuar ahí? La membrana plasmática tiene la función de selectividad, o sea, va a seleccionar quién va a ingresar a la bacteria y quién va a salir, qué ingresa y qué sale de la bacteria, ¿ya? Entonces, esa membrana plasmática es responsable por la selectividad de la bacteria, ¿ya? Después tenemos a nivel de los... Eso es para que entender más o menos cómo funciona la bacteria, la estructura de esa bacteria, ¿ya? Entonces, vamos a empezar ahí con las penicilinas, que fueron las primeras, las penicilinas fueron los primeros antibióticos producidos, ¿no ven? Viene del hongo Penicillium, y tiene ahí una función bactericida. ¿Por qué? Porque hay antibióticos que tienen función bactericida y tienen antibióticos que tienen función bacteriostática. Aquí vamos a ver rapidito nuevamente que los antibióticos que tienen la función bactericida, o sea, são antibióticos que vão eliminar essa bactéria sida, vão eliminar, vão matar a essa bactéria. Então, temos aí os de la parede celular, os antibióticos de la membrana plasmática e também os que vão atuar a nível de DNA. Por quê? Porque são três componentes importantes dessa bactéria. E quando inibe ou atuam justo em essas estruturas, acabam eliminando, ou seja, matando essa bactéria. E temos também os antibióticos bacteriostáticos, que não vão eliminar, não vão matar a bactéria, pero vão parar, ou seja, vão detener essa bactéria. E ao detener essa bactéria, ela não vai fazer sua função de dañar ao organismo, já? Como, por exemplo, temos aí os antibióticos que vão atuar a nível das proteínas, inibição da síntese de proteínas, já? Solamente aí há uma exceção de como os aminoglucósidos, que são bacteriocidas, ¿ya? Pero los demás son bacteriostáticos, ¿ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque para ver qual antibiótico vai actuar eliminando essa bactéria e qual vai solamente detener, ¿ya? Las penicilinas, entonces, vão ser bactericidas, o sea, vão eliminar la bactéria, ¿ya? Elas tienen mayormente un espectro gram positivo, pero también actúan un poquito contra gram negativos, ¿ya? Las penicilinas, tenemos ahí las naturales y las sintéticas. Las naturales tienen menos efectos adversos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esas tienen más efectos adversos, porque fueron justo las primeras penicilinas, ¿ya? Entonces, tienen más efectos adversos y generalmente los pacientes también producen ahí alergia a esas penicilinas, ¿ya? Tenemos ahí la primera, como es la penicilina benzatínica. Esa tiene una vía de administración intramuscular, ¿ya? Ella tiene un depósito ahí de 21 días, o sea, es una penicilina de depósito. Cuando administramos esa penicilina, a lo largo de los días, ella va haciendo el depósito, va continuando haciendo su efecto, ¿ya? Utilizamos em uma dose única e sua ação vai começar aí mais ou menos das 24 horas às 48 horas, já? E essa penicilina utilizamos aí em várias enfermidades, como já hemos visto, em pacientes com erisipela para erradicação, faringoamidalites, sífilis, pacientes com febre reumáticas, então tem um bom... Todavia, utilizamos muito bem, sempre utilizamos para esses gérmenes gram positivos, né? Pero tem pequeno espectro para gram negativos. Em pacientes adultos,
utilizamos uma dose de 1.200.000, pero em pacientes pediátricos temos que ver aí de acordo a peso do paciente. Já se tem menos que 27 quilos, então utilizamos aí 600.000 unidades internacionais, né? Pero se tem mais que 27 quilos, utilizamos, então, já podemos utilizar 1.200.000 unidades internacionais, né? Después de la penicilina benzatínica, tenemos la penicilina G cristalina, también llamada sódica, ¿ya? Esa tiene una vía de administración EV, ¿ya? Tiene su vida media más corta, o sea, por eso tenemos que administrar ella cada 6 horas, ¿ya? E essa penicilina também atravessa a barreira hematoencefálica. Podemos utilizar em pacientes com infecções do sistema nervioso central, né? Utilizamos também em pneumonia, utilizamos em síndrome de Mondo, em uma dose de 100.000 a 150.000 unidades internacionais, né? E a dose pediátrica é de 50.000 unidades internacionais. Depois temos aí a penicilina reprocaínica. Essa utilizamos de maneira intramuscular, né? E utilizamos ela cada dia, ou também podemos utilizar aí cada 12 horas, mas maiormente acá utilizamos cada dia, né? Em uma dose de 800.000 unidades internacionais, né? Essa utilizamos em pacientes aí com erisipela para erradicação, pacientes com infecções de la piel, infecções cutâneas, e a dose pediátrica também é de 50.000, igual que a sódica, né? Depois temos aí a penicilina bioral, pero essa não utilizamos muito, ¿por quê? Porque ela é gastrolesiva, ¿ya? Então, não hacemos o uso de la penicilina B oral. Depois temos as sintéticas. As sintéticas já são penicilinas preparadas, bem elaboradas, então mantém menos efeitos adversos, né? Temos lá aminopenicilinas que vão actuar aí maiormente contra os gram positivos também e pouquinho de gram negativos, né? E as antiestafilocócicas. Ahorita vamos falar de las antiestafilocócicas. Pero acá temos la aminopenicilina, la amoxicilina y la ampicilina. La amoxicilina tenemos ahí de vía oral y la ampicilina tenemos de vía endovenosa, ¿ya? Entonces, la dosis de la amoxicilina podemos utilizar aquí. No hay mucho como... de 500 miligramos, de 1 gramo, cada 8 horas. Se é combinado com ácido clavulânico, por exemplo, é cada 12 horas. Batem aí uma administração de via oral, né? E em doses pediátricas utilizamos de 50 a 90 miligramas quilopeso dia, né? Temos a ampicilina, que também tem bom aspecto para gram positivos, pero sua administração é endovenosa, né? Endovenosa. E utilizamos 1 gramo cada 6 horas. A ampicilina, generalmente, combinamos aí com a gentamicina. A ampicilina, como tem bom aspecto para gram positivos, fazemos a combinação com gentamicina, que tem aspecto para gram negativos, e temos aí uma combinação de gram aspecto, já que vai cobrir tanto positivos quanto negativos. Depois temos aí a antiestafilocócica. A antiestafilocócica, el Staphylococcus aureus, quando começaram a elaborar as penicilinas começaram a ter bom efeito nas enfermidades graves e hacía o tratamento sendo com penicilina em 80-90% dos casos eram curados. Pero, de tanto que se ha utilizado essas penicilinas naturais e sintéticas, então, o Staphylococcus aureus, ou seja, as bactérias que produzem beta-lactamasa, começaram a criar resistência frente a esses antibióticos, né? Então,
como havia resistência já a essas penicilinas, foi criada a antiestafilocócica para combater aqui a Staphylococcus aureus. ¿Ya? A primeira antiestafilocócica criada foi a meticilina, depois a oxacilina, pero a que mais utilizamos é a dicloxacilina. ¿Ya? Porque para combater o Staphylococcus aureus, que é produtor de beta-lactamasa, de la enzima beta-lactamasa. Pero solo el Staphylococcus aureus produce? No, pero es el principal, o sea, la mayoría de las cepas del Staphylococcus aureus producen beta-lactamasa, ¿ya? Pero también hay otras bacterias que producen, ¿ya? La dicloxacilina, vamos utilizar via oral, 500 miligramos, cada 6 horas, por 7 dias. Em que vamos utilizar? Aí em pacientes com enfermidades de la piel. ¿Por quê? Porque o Staphylococcus aureus está maiormente aí em la piel, né? Então, em pacientes com impéticos, celulites, abscessos em la piel, pode utilizar a dicloxacilina. Depois foram criados as cefalosporinas, né? As penicilinas tinham espectro para gram-positivos, as penicilinas cobriam um pouquinho de gram-negativos, pero tendríamos que melhorar o espectro de gram-negativos também, né? Então, foram criadas as cefalosporinas, com menos efeitos adversos, com menos alergia, e também cobrindo aí maior... bactérias também de espectro gram-negativos, bactérias também anaeróbias, né? Então, foram criadas as penicilinas, que temos 5 gerações. Temos a primeira geração, que vai atuar maiormente contra os gram positivos, não é? Assim como a penicilina tem seu espectro parecido. E temos aí uma via tanto oral quanto uma via endovenosa. A cefalexina, que é via oral, utilizamos em uma dose de 500 miligramas cada 6 horas, também por 7 dias, igualito que a dicloxacilina. Né? E a cefazolina utilizamos para esses pacientes que estão internados, mas também quero cobrir. A cefazolina utilizamos aí em pacientes para ser profilaxia em cirurgia. Então, 30 minutos antes da cirurgia, administramos cefazolina para ser profilaxia, para ser antibiótico profilaxia, né? Contra o Staphylococcus aureus também. Pero também pode utilizar como antibiótico terapia. Pode utilizar 1 gramo, já, endovenoso, 10 minutos antes da cirurgia, pero também pode utilizar como antibiótico terapia cada 8 horas, né? Depois temos a segunda geração. A primeira geração cobre mais os gram-positivos, pero a segunda geração é ao revés, já? Vai cobrir mais quem? Os gram-negativos, pero também vai cobrir pouquinho de gram-positivos, já? Temos aquela cefaclor e a cefuroxima. Igual, a cefaclor é bioral e a cefuroxima endovenosa, já? A cefaclor podemos utilizar aí 500 miligramas cada 6 horas. Igual que quem? Que a cefalexima, igual que a dicloxacilina. Yeah? E a cefuroxima 750 miligramas EB, também cada 8 horas. Essas duas não utilizamos tanto. Por quê? Porque por conta da resistência, ha criado resistência, e seus aspectos são maiormente gram-negativos. Tenho melhores opções para gram-negativos e que também vão cobrir gram-positivos. Então, por isso, às vezes, nós escorremos esses dois antibióticos, já? Também por sua resistência e porque há melhores opções, não é? Melhores opções porque elas solamente cobrem mais os gram-negativos, já? Depois temos a terceira geração. A primeira geração e a terceira geração são as mais utilizadas. A terceira geração vai ser as de gran espectro, vai cobrir gram positivos, gram negativos e pouquinho de anaeróbios, né?
que anaeróbios aí como el bacteroides frágiles, ¿ya? Entonces, tenemos ahí las tres que más utilizamos. Cuando internamos pacientitos, utilizamos mucho la ceftriaxona y cefaltaxima. Y pacientes con tratamento ambulatorial, pacientes después que tenemos que continuar el tratamiento ambulatorial, utilizamos la cefixima, ¿ya? La ceftriaxona utilizamos en una dosis de 1 gramo EB cada 12 horas, ¿ya? Y la cefaltaxima, 1 gramo también EB, pero cada 8 horas, ¿ya? La ceftriaxona atraviesa la barrera hematoencefálica, por eso es buen espectro para tratar pacientes com meningites, tratar pacientitos com infecções do sistema nervioso central, né? Porque vai cobrir gram-positivos, gram-negativos anaeróbios. Atravessa lá a barreira hematoencefálica. E a cefaltaxima tem uma vida média mais corta, então por isso utilizamos cada 8 horas. Pero as duas vão cobrir gram-positivos, negativos e anaeróbios. Depois temos a cefixima, que é a bioral, não é? La de administração bioral, de 400 miligramos cada dia utilizamos. Já. Depois temos acá a quarta e quinta geração. Essas duas são muito boas, vão cobrir gram-positivos, gram-negativos, anaeróbios, de todo. Pero são caras, cada ampolha se compra por dólares, então cada ampolha sale muito cara. E a cefipime, por exemplo, vamos saber que utilizamos cada 8 horas, utilizamos 2 gramos EB, pero cada 8 horas. Então, imagina que a ampolha é $100, $500, e utilizamos 3 ampolhas ao dia em nosso paciente. Então, é bem cara, ¿ya? Pero ella va a actuar também contra el Staphylococcus aureus, que é sensível à meticilina. Ou seja, ela tem realmente um bom espectro, incluso para o Staphylococcus aureus, incluso para bactérias Staphylococcus aureus resistentes, ¿ya? Depois temos a ceftarolina, que igual, tem um bom espectro, cubre de todo, pero é nefrotóxica. Además que também é cara, é nefrotóxica, e quando utilizamos ela, temos que utilizar doses por filtrado glomerular, né? Então, por quê? Porque pacientes que tenham aí alguma insuficiência renal, sim ou sim, se tem que fazer a dosificação por de filtrado glomerular, porque é muito nefrotóxica, né? Pero também vai actuar contra Staphylococcus aureus sensível à meticilina, Staphylococcus aureus resistente à meticilina, né? E vai actuar contra tudo. Depois, temos aí os carbapenêmicos, né? Os carbapenêmicos utilizamos, maiormente tem igual, gram-positivos, gram-negativos e anaeróbios, né? Temos a imipenem, por exemplo, que os dois são endovenosos, pero el imipenem utilizamos aí em pacientes com pancreatites, quando utilizamos antibióticos, e vamos utilizar em 500 miligramas EV, né? Cada 6 horas. E o meropenem utilizamos mais em pacientes que estão internados em UCI, esses pacientes que estão mais graves aún, já? E temos uma dose de 1 gramo a 2 gramos. Esse é cada 8 horas, né? Depois, temos aí os monobactâmicos. Em los monobactâmicos, foram criados justamente porque para pacientes que tinham alergia às penicilinas, pero também para actuar contra gram-negativo, em especial a pseudomonas, ¿ya? Então, por isso não utilizamos muito, porque tem espectro aí só para gram-negativo e principalmente aí para combater gram-negativo como a pseudomonas. Então, por isso não utilizamos muito, pero temos uma dose aí de 1 gramo, também cada 8 horas,
Después tenemos ahí, estos serían los beta-lactâmicos, ¿ya? Los que tienen anillo beta-lactâmico. Los mecanismos de resistência. Em los mecanismos de resistência, cada vez que foi criada um novo antibiótico para combater as bactérias foram criando resistência. Como, por exemplo, el Staphylococcus aureus, que é produtor de beta-lactamase. Né? Que passa? Tínhamos aí o antibiótico, El antibióticos tinham aí seu anilho beta-lactâmico, não é? Cá tem o antibiótico com seu anilho. Venia a bactéria e esse antibiótico, então, ingressava na bactéria e hacía sua função de eliminar essa bactéria. Pero essas bactérias, com o passar do tempo, han criado resistência, não é? Como han criado essa resistência? Han criado uma enzima chamada beta-lactamasa. Então, essas bactérias agora veniam aí juntamente com a beta-lactamasa, uma enzima que eles produziam, não é? E quando chegava o antibiótico com seu anilho beta-lactâmico para ingressar em essa bactéria e atuar em essa bactéria eliminando, a enzima beta-lactamasa que era produzida por essa bactéria, que hacía? Ligava e, quando ligava, evidenciava esse anilho beta-lactâmico e lo rompia, ou seja, lo hidrolisava, já? Então, o antibiótico já estava aí solito, sem seu anilho beta-lactâmico, e não lograva ingressar em essa bactéria, né? Por quê? Porque a beta-lactamase venia, rompia esse anilho, hidrolisava esse anilho, e o antibiótico, então, já estava solito e não hacía efeito em la bactéria. Já? Esse foi o primeiro mecanismo de resistência criado por las bactérias. Já? Depois, seguimos aí produzindo antibióticos de mais gram espectro, gram positivos, gram negativos e todo. E as bactérias novamente teriam que fazer um novo mecanismo de defesa, um novo mecanismo de resistência. E que fizeram? Essas bactérias, em sua parede, tinham aí em sua parede, acabo de borrar, sua parede estava composta por glucopéptidos, né? A parede celular da bactéria está composta aí por glucopéptidos, né? Esses glucopéptidos, por exemplo, esse glucopéptido e esse glucopéptido estavam unidos por um enlace. Esses dois enlaces estavam unidos. Unidos por quem? Unidos aí por uma proteína ligadora de penicilina, né? De penicilina. Proteína ligadora de penicilina. Essa proteína ligadora de penicilina, ou proteína de união da penicilina, juntavam os glucopéptidos e formavam essa parede, né? Essa parede. Venia o antibiótico, e que hacía o antibiótico? Justamente atuava unindo-se em essa proteína. Unia-se em essa proteína e inibia a síntese, porque, mira, se unia a essa proteína e inibia, ou seja, impedia com que os glucopéptidos se unissem, né? E acabava que essa parede não era sintetizada, né? Então, o que fizeram as bactérias? Começaram a cambiar essa proteína. Se o antibiótico vem e se une a essa proteína, então as bactérias que fizeram, vamos cambiar nossa proteína. Então, vai vir esse antibiótico, vai chegar, vai procurar minha proteína, não vai encontrar essa proteína e não se vai unir a essa proteína. E não vai impedir a síntese de minha parede, né?
Então, esse foi o segundo mecanismo de resistência, já? Depois, seguimos aí produzindo antibióticos e os antibióticos, os novos antibióticos que hemos produzido, começaram a ter efeito. E, de novo, as bactérias han tenido que modificar, ou seja, criar uma nova resistência. E qual foi a outra resistência que han criado? Han reduzido a permeabilidade da parede celular. Ou seja, nada mais vai ingressar em la bactéria e nada mais vai salir da bactéria. E se nada ingressa na bactéria, tampouco os antibióticos vão ingressar. Por quê? Porque diminuíram aí a permeabilidade da parede. ¿Ya? Y no ingresan más los antibióticos. Entonces, ahí tenemos los mecanismos de resistencia, ¿ya? Si nos preguntan los mecanismos de resistencia de las bacterias, tenemos acá 3 tipos que podemos defender, ¿ya? ¿Alguna duda? Olá? ¿Alguna duda? ¿Todo está bien? Creo que no, doctora. Ya, listo. Entonces, seguimos. ¿Ya? Tenemos acá também los no beta-lactâmicos. En los no beta-lactâmicos, o sea, no tiene el anillo beta-lactámico, ¿no ve? Tenemos acá la vancomicina. Ya, tenemos acá las vancomicina. La vancomicina utilizamos aí em pacientes que estão internados e que têm aí infecções bem graves. ¿Por quê? Porque cubre de todo também gram positivos, gram negativos, anaeróbios. E ele temos aí uma administração endovenosa, 500 miligramas cada 6 horas, ¿ya? E a vancomicina é acá, por exemplo, em Bolívia, é uma de nossas últimas opções. Nosso paciente está mal, já ha tenido resistência a todos os demais antibióticos, é um paciente com comorbidades, é um anciano, então entro com vancomicina que vai cobrir de todo, né? E é um no beta-lactâmico, né? No beta-lactâmico. Depois temos aí os inibidores de la síntese de proteína, onde vão actuar a nível de las proteínas que são importantes aí para o metabolismo de essa bactéria. Se atuam aí em essas proteínas, a bactéria vai estar estática, ou seja, vamos detener o funcionamento dessa bactéria e ela não vai ser dano a quem? Ao organismo, né? Temos os que vão actuar a nível de la ribosoma 30S e 50S. Os de la 30S, como aminoglucósidos, como hemos hablado anteriormente, são os únicos que são Ai, meu Deus, que letra. Os únicos que são bactericida. Já por quê? Porque os demais são bacteriostáticos. Os que são bactericidas sim vão eliminar essa bactéria, mas os demais todos são bacteriostáticos e vão solamente detener aí a função dessa proteína, já? Acá temos os de 30S e 50S. Em los de 30S temos os aminoglucósidos e tetraciclinas. Os aminoglucósidos, temos aí a rentamicina, as renta, que utilizamos aí com AMP, não é? AMP cobre gram positivos e a renta tem gram espectro para gram negativos. Então, por isso, combinamos também com ampicilina, né? A rentamicina, temos que ter cuidado, por quê? Porque não podemos dar em pacientitas que estão embaraçadas, tampouco em pacientitas que são tampouco em pacientitos lactantes, porque é ototóxica, é nefrotóxica, então não utilizamos em esses pacientitos, já? Ou seja, não podemos passar de 5 dias, não mais que 5 dias, porque é ototóxica, nefrotóxica, tampouco utilizamos em embaraçadas e lactantes, já? Depois temos aí uma dose de 80 miligramas cada 12 horas, né? Cada 12 horas.
Tenemos también la amikacina. La amikacina utilizamos ahí mayormente en pacientitos que tienen resistencia a la tuberculose, a tratamento de primeira linha, e la amikacina utilizamos em pacientes com tuberculose, é um antibiótico de segunda linha, ¿ya? Pero no tiene tan gran importancia, sino solamente allá. Además de eso, no utilizamos mucho. Las tetraciclinas no son muy importantes, tampoco utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque por conta de la resistencia y hay antibióticos mejores. Solo tenemos que saber cuáles son las tetraciclinas, que es la tetraciclina y la doxicilina, ¿ya? Después tenemos los que van a actuar a nivel de los ribosomas 50S. Tenemos aí clorofenicol. O clorofenicol utilizamos aí em pacientitos para hacer que a profilaxia de RN, 2 gotitas em cada ojo, para fazer a profilaxia de conjuntivitis gonocócica, ¿ya? Después tenemos aí os macrólidos. Esses utilizamos quando macrólidos têm gram espectro para gram positivos, para gram negativos, e também vão cobrir que atípicos, né? Atípicos. Então, por exemplo, em pneumonia por gérmine atípico, por uma bactéria atípica, que eu vou utilizar um macrólido, né? Depois, quem vão ser esses? Eritromicina, claritromicina e azitromicina. Los três têm a mesma dose de 500 miligramos. 500 miligramos los três. Los três são via oral, né? Pero a eritromicina, vou utilizar cada quanto? Cada 6 horas. E vou aumentando 12 horas. A claritromicina cada 12 horas. Aumento mais 12 horas e a azitromicina é cada 24 horas. Yeah? Eritro cada 6, claritro cada 12 e azitro cada 24 horas. Yeah? Pacientitos, então, com gérmenes atípicos, pacientes que têm alergia a las penicilinas. Pacientes com alergia à penicilina, beta-lactâmico, utilizam macrólidos. Né? Depois temos aí os inibidores da síntese de ácidos nucleicos. Se atua cá em los ácidos nucleicos, então vou inibir a reprodução e a multiplicação dessas bactérias. Né? Temos aí as sulfonamidas. As sulfonamidas têm um espectro bueno, tanto para gram positivos quanto para gram negativos. Tá? Vai actuar aí é um antiprotozoário, um antifúngico, né? E temos aí exemplos que é o cotrimoxazol. Né? O cotrimoxazol, que vai ser o cotrimoxazol? Vai ser a união, ou seja, a união de sulfametoxazol mais trimetoprima. ¿Ya? La unión de esos dos es cotrimoxazol. ¿Cuánto de sulfametoxazol? 800 miligramos. ¿Ya? ¿Y cuánto de trimetopima? 160 miligramos. ¿Ya? Vía oral los dos cada 12 horas. ¿Ya? Eso utilizo aí em pacientitos com ito, pacientitos com infecções gastrointestinais, salmonela, shigella, porque tem gran espectro para positivos e negativos, pero também atua como antiprotozoários, antifúngicos, né? Doctora, Esse é o famoso... Olá? disculpe, ¿la dosis de sulfa es 500 o 300? No escuché bien. Sulfa, 800. Ah, ya, gracias. Ai, a letra que tá... 800 miligramas. E trimetoprima, 160. Cada 12 horas, os dois, né? Gracias. Doctora, Nada. Sim, doctora, sim. ¿puede poner la partición solo para sacar un punto de porfa? Porque Perdão, não entendi. Um pouquinho mais. Aumentar? Isso, só para me sacar um print, porque eu não terminei de escrever a parte de cima. Ah, tá bem. Obrigada. Tá. Esse cotrimoxazol é o famoso no Brasil Bactrim, tá? Depois temos aí as quinolonas.
quinolonas de segunda. En realidad tenemos quinolonas de primera, segunda, tercera, cuarta generación, pero acá, ¿qué nos importa? Las de segunda y tercera generación, ¿ya? ¿Por qué? Porque son las que más utilizamos. Las de segunda generación, como la norfloxacino, utilizamos mayormente ahí en pacientitos con enfermedades de las vías urinarias. ¿Por qué? Porque tienen gran espectro para gram negativos. E sabemos que aí, em pacientes com infecção urinária, o germe principal, a bactéria principal que atua é a Escherichia coli, né? Então, por isso, utilizamos maiormente em pacientitos com infecções de las vías urinarias, né? Temos aí uma dose de 400 miligramos bioral cada 12 horas. ¿Ya? Después tenemos más en pacientes de la vía urinaria, ¿ya? Después tenemos ahí la ciprofloxacino. La ciprofloxacino tiene un buen espectro, tanto para gram positivos quanto para gram negativos, y también cubre anaeróbios. La ciprofloxacina tiene el mismo espectro, por ejemplo, de que la cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Cubre gram positivos, negativos e anaeróbios, como bacteroides frágiles, né? Temos aí uma dose de 500 miligramos via oral, cada quanto? Igual cada 12 horas. Pero acá utilizamos a ciprofloxacino, mas em pacientitos aí com enfermidades, com infecções aí gastrointestinais. Acá em Bolívia, seguimos utilizando ciprofloxacino para pacientes com hito, por exemplo. Pacientes com hito alta, utilizamos ciprofloxacino, né? Pacientes com hito baja, utilizamos amoxicilina, pero isso em Bolívia. Por exemplo, em Brasil, não utilizamos ciprofloxacino. Em Brasil, utilizamos outros antibióticos de primeira, segunda, terceira eleição, pero ciprofloxacino não entra aí em tratamento para hito. Pero acá em Bolívia, que vamos fazer tratamento de hito alta com ciprofloxacino. Podemos utilizar, né? Acá los que los doutores les gustam escuchar, se nos pergunta, porque está em la guia de Bolívia, então siguen utilizando ciprofloxacino para vias urinárias, né? Depois temos aí a levofloxacina. A levo utilizamos mais em pacientitos que são adultos maiores, que têm mais de 60 anos de idade, pacientitos com tratamento ambulatorial, pode utilizar levofloxacino em uma dose de 500 miligramos bioral cada dia, né? E vai actuar contra quê? Igual, gram positivos, gram negativos e também atípicos. Después, tenemos ahí también los de cuarta generación, como gemifloxacino, gatifloxacino, pero eso no hablamos. ¿Por qué? Porque no preguntan y no utilizamos mucho acá en Bolivia, ¿ya? Después tenemos... A ciprofloxacino também vai atuar nos atípicos? Como? Se a ciprofloxacino também vai atuar nos atípicos, ou só gram positivo e gram negativo? Gram positivos, gram negativos e anaeróbios, já? Como, por exemplo, a bactéria e bacteroides frágeis. Pero quem vai actuar em atípicos é a levofloxacino. Ok. Tá? Listo. Temos aí os antissépticos urinários. Por exemplo, o ácido nalidíxico é uma quinolona de primeira generação, né? Pero não tem gran importância para nós outros. Depois temos aí os que vão actuar a nível de RNA e vão actuar, vão ter uma ação antimicrobiana actuando em esse RNA, como, por exemplo, o metronidazole. Metronidazole utilizamos tanto em via oral como endovenosa, já? Isso vai cobrir, quem vai cobrir? Vai cobrir anaeróbios, protozoários, bacteroides frágeis, não é? Então, por isso, utilizamos em pacientes, por exemplo, utilizamos muito quando vamos aí, um paciente vai entrar em cirurgia, tudo isso. Por quê? Porque cobre justamente anaeróbios, tá? Protozoários, tudo isso. Pode utilizar tanto via oral quanto via endovenosa. E a dose é o mesmo, 500 miligramos EB ou via oral cada 8 horas, tá? Atua contra anaeróbios, como, por exemplo, o bacteroides frágiles, né? Depois temos aí
los de acción en proteína y RNA, como la nitrofurantoína. La nitrofurantoína utilizamos, por ejemplo, en Brasil, utilizamos como es el tratamiento de hito de primera elección en Brasil, ¿ya? Pero acá también utilizamos como tratamento para hito, sí, hito baja, podemos utilizar la nitrofurantoína, ¿ya? En una dosis aí de 100 miligramos vía oral, cada 6 horas por 7 dias, ¿ya? Podemos utilizar. Solo não podemos utilizar aí em pacientitas que já estão em el terceiro trimestre de seu embaraço, porque podem provocar uma icterícia neonatal. Já essa também é pergunta de exame de grado. Por que não se utiliza nitrofurantoína? Porque em el terceiro trimestre do embaraço, porque pode ocasionar uma icterícia neonatal, já? Después tenemos eso sería de los antibióticos. ¿Alguna duda de los antibióticos? Ahora vamos a hablar un poquito de los signos vitales, ¿ya? De los signos vitales. En los signos vitales tenemos ahí la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial, temperatura, pulso, todo eso. La frecuencia cardíaca normal es esa que está ahí, 60 a 100, ¿no ve? ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es la cantidad de veces que va a latir el corazón por un minuto, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, para el pulso? En la frecuencia cardíaca vamos ver la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. El pulso es la percepción de esos batimientos a nivel periférico, ya en las arterias periféricas. Esa es la diferencia de los dos. Después tenemos ahí la frecuencia respiratoria, el valor normal y la presión arterial. La presión arterial normal es 120/80, pero tenemos ahí los criterios de AHA. ¿Qué es esa presión? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias, ¿ya? Eso también ya fue pregunta del examen de grado. Tenemos ahí la temperatura normal, que es de 36.5 a 31 a 37.1 grados, ¿ya? ¿Y qué es esa fiebre? Esa fiebre, ¿qué es la temperatura? Se nos pregunta, ¿qué es esa temperatura? Es el equilibrio tanto de la producción cuanto de la pérdida de ese calor corporal, ¿ya? Y en la temperatura podemos tener febrículas ahí en pacientitos, por ejemplo, con infecciones más leves, con inflamación. Podemos tener ahí fiebre en esos mayor que 38 grados, llamamos fiebre, cuando esos pacientes ya tienen infecciones moderadas, faringoamidalitis, otitis. Hipertemia, cuando el paciente ya tiene maior ou igual a 40 grados, já? Pacientitos aí que já estão entrando em crises convulsivas, alterações neurológicas, já? E acá também faltou, creio que, hipotermia, que é menor que 35 grados. Depois temos aí a saturação. A saturação vai ser a quantidade de oxígeno na sangre. E temos acá o valor normal. Essa saturação, esse oxígeno em la sangre, la saturação, como quando vamos poner, por exemplo, nesta história clínica, temos que poner aí se é em temperatura, al aire, ou então se é com puntas nasales, não é? Porque quando, por exemplo, se me toca um paciente com pneumonia, aí também tenho que especificar, se essa saturação é al aire ambiente ou se é com puntas nasales, ¿ya? Y en la saturación, vamos tener ahí pacientitos con la alteración de esa saturación, hipoxemia leve, moderada y grave. ¿Qué es esa hipoxemia? ¿No ve? Esa hipoxemia es cuando hay oxígeno disminuído en la sangre, diferente, por ejemplo, de la hipoxia, que é quando há oxígeno disminuído donde en los tejidos, ¿ya? En los tejidos. Hipóxia disminuição do oxígeno em tejidos, hipoxemia, disminuição do oxígeno em la sangre. Isso também já foi pergunta de exame.
La hipoxemia leve, por ejemplo, es una hipoxemia fisiológica. Podemos ahí, el propio organismo puede compensar, ¿ya? La moderada y la grave, tenemos que valorar el paciente, porque, por ejemplo, una grave ya tenemos ahí que hacer la intubación de nuestro paciente, ¿ya? Después tenemos ahí la fiebre. Fiebre tenemos esses 4 tipos de fiebre, ¿no ve? La fiebre persistente, la fiebre remitente, intermitente y recorrente. La fiebre persistente, que vai ser? Vai ser quando essa temperatura de nosso corpo vai estar acima do normal, pero com variações, pero essas variações vão ser menor que 1 grado. Ou seja, minha temperatura de meu corpo sempre está acima do normal, sempre está acima do normal, pero essa variação vai ser mínima, ou seja, vai ser menor que 1 grado, ¿ya? A fiebre remitente é quando essa temperatura também vai estar acima do normal. Igualito, vai estar acima do normal. Pero essas variações já vão ser com maiores que 2 graus por dia, já? Pacientes aí com febre intermitente. É essa temperatura que está normal, depois está anormal. Vuelve ao normal e depois anormal. Esse é um paciente com sepsis, pero também com pacientitos, por exemplo, com malária, já? Porque pacientes com malária são pacientitos que têm aí fiebre, uma fiebre chamada la terciana e la quartana, ou seja, pacientes que têm febre terciana, é um paciente que tem febre hoje, passa 48 horas sin fiebre, después de 48 horas tiene fiebre de nuevo, ¿ya? Entonces, cada 48 horas esse paciente tiene fiebre. Quartana são esses pacientes que têm febre cada 72 horas, ¿ya? Paciente tiene fiebre hoje, passa 72 horas sin fiebre, depois tem fiebre de novo. Então, os pacientes com malária, tanto podemos dizer que são pacientes com febre intermitente quanto recorrente, que são em episódios mais largos, né? Febre recorrente é quando esse paciente tem febre em episódios mais largos. Tem hoje e depois tem 2 dias sem febre e depois novamente tem febre, né? Por exemplo, a malária. Depois temos aí o eletrocardiograma. De acá, claro, solamente vamos ver o essencial, necessário, né? ¿Por quê? Porque sí que nos pode perguntar que é uma onda P, que é uma onda T, como já Doctora, han perguntado, ¿ya? ¿Sí? una consulta antes de que pase a Electro, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿la fiebre recurrente sería esa misma terciana y cuartana? Sí, por exemplo, em pacientes com malária, não vê? Recorrente, ou seja, paciente tem febre em um episódio, depois tem largo intervalo, vários dias sem febre, e logo tem febre de novo, né? Como em malária, que também vamos avançar todavia em malária. Pero em febre intermitente também tem, um exemplo também é a malária, né? ¿Por quê? Porque é uma temperatura normal, depois é anormal, depois é normal, depois é anormal, né? Depois temos, ¿está bem? Sí, doctora, gracias. Nada. Depois temos acá em eletrocardiograma, então só temos que saber o essencial, ¿ya? Essencial. Acá, a despolarização, vamos chamar de quê? A despolarização, vamos chamar de contração, ¿ya? De contração. E a repolarização, vamos chamar de quê? De relajação. Para que seja mais fácil de entender, ¿ya? Temos aí, então, na condução elétrica do coração, um nódulo sinusal, não é? Um nódulo sinusal. Esse nódulo sinusal vai estar localizado aí a nível da aurícula direita, em la aurícula direita. E vai ser o marca-passo normal do coração, que vai passar
esse nodo sinusal, que está aí en la aurícula derecha, que vai ser? Vai enviar impulsos nerviosos. Impulsos nerviosos. Os impulsos nerviosos vão sair desse nodo sinusal, não é? E vão se instalar acá em la aurícula derecha. Que vai ser esses impulsos nerviosos em essa aurícula derecha? Contração de essa aurícula derecha. Contração chamamos de despolarização. E que é isso justamente o que genera a onda P. Então, a onda P vai ser quando essa aurícula se vai contrair. Se contrai a aurícula por os estímulos enviados por el nodo sinusal, se contrai essa aurícula, genera onda P, ¿ya? Que aqui chamamos de despolarização de las aurículas, ou seja, contração de las aurículas, ¿ya? Depois que las aurículas se han contraído, esses impulsos nerviosos siguen viajando e chegam hasta el nodo auriculoventricular, onde vai estar localizado entre a aurícula e ventrículo, né? Entre a aurícula e ventrículo. Chega em el nódulo auriculoventricular, viaja por ar de His, fibras de Purkinje, todo isso, e chega em el ventrículo direito. Quando chega em el ventrículo direito, que vai generar os impulsos nerviosos, o mesmo que generou em la aurícula, contração desses ventrículos. Se genera contração desses ventrículos, hemos hablado que a despolarização é que? Contração. Então, vai generar a despolarização de los ventrículos, ou seja, contração desses ventrículos, tá bem? Se esses ventrículos se han contraído, pero ¿te acuerdas que la aurícula se había contraído? Acá la aurícula ahora tiene que se relajar, se tiene que repolarizar, ¿ya? Entonces acá va a ocurrir tanto la contracción del ventrículo, la despolarización de ese ventrículo, cuanto la repolarización de las aurículas, o sea, la relajación de esas aurículas que estaban contraídas, ¿ya? Isso que me vai generar o complexo QRS, ¿ya? QRS. Depois, esse ventrículo, então, está contraindo. ¿Sí? ¿Cuál es el nodo que va a promover la relajación de las aurículas? Perdão, ¿qué? ¿Cuál es el nodo que va a repolarizar las aurículas en el complejo QRS? Ai, não entendo bem que está o microfone um pouquinho mais. Qual o nodo que vai repolarizar as aurículas no complexo QRS? Qual nodo? Isso. Ah, tá. O nodo auriculoventricular vai enviar impulsos nerviosos através de as de His, fibras de Purkinje a ventrículo direito. Isso vai generar tanto a despolarização de los ventrículos quanto a repolarização de las aurículas, ¿ya? Vai generar os dois. Ok, doutora, obrigada. Nada. Depois, acá, ya, entonces acá ha generado el complejo QRS, ¿no ve? Listo. Los ventrículos estão aí contraídos, ¿no ve? Las aurículas nada tem mais que ver, porque já se han contraído, já se han relajado, pero acá los ventrículos siguen contraídos. Tenemos que descontrair esses ventrículos, ou seja, relajar esses ventrículos. É o que me vai generar a onda T. Esses ventrículos que estavam contraídos acá, agora vão relajar, vão descontrair, ou seja, vão repolarizar-se, ¿ya? Eso me va a generar ¿qué? La onda T, ¿ya? Entonces, eso es solo para que entiendan, pero ¿cómo va a venir la pregunta? ¿Cómo puede venir la pregunta del examen de grado? ¿Qué es la onda P? Y solo digo, doctor, la onda P es despolarización de las aurículas. ¿Qué es la onda T, doctor? En la onda T ocurre la repolarización de los ventrículos. Eso es solo para que entiendan más o menos cómo ocurre, ¿ya? ¿Todo bien? Ya, entonces sigamos. Listo.
Acá tenemos ahora las inmunidades. Eso es más sencillo. Tenemos inmunidad activa y pasiva. La activa, ¿qué es? Es quando meu próprio sistema nervoso, meu próprio sistema imune produz uma imunidade frente a uma enfermidade, ¿ya? Debido a quê? Debido a uma memória. Ou seja, se me enfermo de uma enfermidade viral, depois vem meu sistema imunológico e produz imunidade frente a essa enfermidade. Depois, quando me vou infectar novamente, outra vez, que me vou infectar novamente com esta enfermidade viral, meu corpo já ha generado uma memória. Então, meu sistema imune já vai combater melhor a essa enfermidade. ¿Ya? Então, imunidade ativa é quando meu próprio sistema imunológico produz memória frente a uma enfermidade. ¿Ya? E isso pode ser tanto natural quanto por vacunas. ¿Ya? Natural aí, como enfermedade, quando nos enfermamos, depois a enfermedade, quando temos a segunda, a terceira vez, já não vai ser tão grave, ¿ya? E por vacunas, por quê? Porque aí injetamos aí fragmentos de vírus, de bactérias, e nosso corpo reconhece, e quando nos enfermamos com essa enfermidade, então nosso corpo já ha reconhecido essa enfermidade e vai combater melhor, ¿ya? Depois, na imunidade passiva, é quando vou adquirir esses anticorpos, ou seja, quando uma pessoa transfere a outra pessoa essa imunidade, como, por exemplo, em los casos de la lactancia materna. La mamá viene, lacta su recién nacido, pasa por ahí la inmunoglobulina G de la madre al bebé y genera inmunidad en ese bebé, ¿ya? Placenta también, suoroterapia, por ejemplo, ahí la vacuna cuando damos ahí la vacuna antirrábica, ¿no ve? La vacuna tenemos ahí el suero equino, que es del caballo. Entonces, eso genera inmunidad, o sea, de un individuo al otro, ¿ya? Después, ¿está bien? Después tenemos ahí los laboratorios. Los laboratorios, ¿qué tenemos que saber? Interpretar esos laboratorios, ¿ya? Porque às vezes, o que querem saber os doutores? Os valores de referência. Sabemos que os valores de referência em los laboratórios, em los exames que pedimos, sempre há aí los valores de referência, não é? Pero alguns doutores perguntam todavia quais são os quanto é normal a hemoglobina e assim temos que saber os valores, né? Então, o hemograma é o exame que mais pedimos a nossos pacientes em caso de todas as enfermidades. É tanto para calificar quanto para quantificar os elementos dessa sangue. Temos aí a série roja, que vai estar composta aí por eritrocito. Quem é o eritrocito? O mesmo do globo rojo, né? Que vai ter aí uma função de transporte de oxígeno desde os pulmões hasta os tecidos, hasta o corpo, e também ajuda a eliminar dióxido de carbono, né? Então, eritrocitos são os globos rojos. E acá tem o valor normal. Depois temos os hematocritos. Que são esses hematocritos? Esses hematocritos temos aí em porcentagem. Por quê? Porque é porcentagem de globo rojo em relação ao volume total da sangue. Ou seja, o volume total da sangue é 100%. Por exemplo, homem tem, desses 100%, tem 50% de globo rojo em el volume total. ¿Ya? Una mujer tiene 45% del globo rojo en ese volumen total de la sangre, ¿ya? Entonces, es el porcentaje de globo rojo en relación al volumen total de la sangre, ¿ya? Ese es el valor de la mujer y ese es el valor normal del hombre. Después tenemos ahí la hemoglobina. Essa hemoglobina vai ser uma proteína que vai estar dentro de quem? Del globo rojo. Vai estar dentro del eritrocito, né? E vai transportar o oxígeno também. Temos acá os valores normal e pacientitos que têm uma hemoglobina diminuída, pacientitos com anemia, né? Esses pacientes com anemia
Entonces, vamos, quando temos aí uma diminuição dessa hemoglobina, vamos, então, classificar essa anemia desse paciente de acordo à classificação de anemia segundo a OMS, já? Segundo a OMS. Segundo a OMS, temos aí tipo leve, moderado e grave, pero em grados temos grado 1, 2 e os graves temos 3 e 4, já? Pacientitos aí com anemia leve, o que vou fazer solamente uma orientação de meu paciente a dieta, vai ingerir mais carnes rojas, mais hojas verde oscuro, e ver se melhora meu paciente, já? Pacientitos com grado moderado, que vou fazer? Já pode fazer aí a administração de hierro, já? A administração de hierro em esses pacientes com moderado, já? Hago o tratamento aí por 3 meses desse paciente, bioral, e vejo se melhora meu paciente. Já pacientes com anemia grave, tanto grado 3 quanto 4, que eu vou fazer em esses pacientes? Principalmente em 4, sim ou sim, transfusão. Sim ou sim, vou fazer transfusão desses pacientes, já? Por quê? Porque esses pacientes que melhoram com uma hemoglobina menor que 6, generalmente são pacientes, por exemplo, que estão com sangrado ativo, pacientes com trauma hemorrágico. Então, tenho que fazer a transfusão. Esses pacientes vão estar inestáveis, estão com sangrado ativo, com trauma hemorrágico, además, sua hemoglobina está bajando muito. Então, hago a transfusão, né? E que quero aumentar? Quero o quê? Aumentar de 1 a 2 a 1,5 dessa hemoglobina, já? Cada paquete vou aumentar 1,2 a 1,5. Então, vocês imaginam que meu paciente tem 6 de hemoglobina, le transfiro 2 paquetes, então, vou subir hasta 3 más 6, 9, ¿ya? Entonces, mi objetivo es llegar por lo menos a una moderada, una anemia moderada, ¿ya? Después de eso, valoro se meu paciente ha mejorado, ¿ya? Y tengo que llegar por lo menos a una moderada, pero haciendo ese cálculo, puedo tener una estimativa de cuántos paquetes tengo que pasar a mi paciente, ¿ya? Pacientes com hemoglobina baixa, pero pacientes com hemoglobina alta também me generam problemas, já? Mi paciente com poliglobúlia, policitemia, ou seja, essa hemoglobina está alta, tenho que fazer sangria terapêutica. Ou seja, tenho que sacar essa sangre de meu paciente para diminuir os níveis de hemoglobina de meu paciente, já? Então, como hago essa sangria terapêutica? Ou flebotomia, também chamada. Saco 300 a 500 cc de meu paciente. Se está muito alta, saco de 300 a 500 ml de sangue de meu paciente, né? Essa sangue vou desechar, essa sangue vou pôr na basura, não me serve, né? E se é paciente com comorbidade, então vou fazer a reposição de cristalóides. Já, pero solo se é paciente anciano, então hago essa reposição com cristalóides. Se não, solo saco 300 cc a 500 cc de sangue por uma brânula de meu paciente e depois hago novamente laboratório e essa hemoglobina vai estar diminuída, já? Isso hago quando quero diminuir o glóbulo rojo, quando quero diminuir a concentração de hierro, porque, por exemplo, pacientes que fazem o acúmulo de hierro, alguns pacientes com hemocromatose fazem o acúmulo de hierro em seu organismo. Então, o que quero fazer? Quero diminuir essa quantidade de hierro, ¿ya? Então, por isso, tenho que fazer também a sangria, ¿ya? Depois, temos aí a série branca. A série branca, que vou fazer? Em la série branca, vai ser as células de defesa. Células de defesa do nosso organismo, né? Pacientes aí com neutrófilos elevados, neutrofilia,
puedo entonces pensar em uma infecção bacteriana, né? Bacteriana, com desvio aonde? À esquerda. Paciente com linfocitos aumentados. Esses pacientes com linfocitose são pacientes que eu posso pensar em infecções virales, já que as células T, as células B, que são os linfocitos, estão aumentados. Esses são anticuerpos que combatem principalmente a los vírus. Então, posso sospechar de uma infecção viral, já com desvio aonde? À la derecha. E eosinófilos, pacientes com eosinofilias, me podem sugerir aí parásitos, alérgias, já como, por exemplo, em caso da pneumonia eosinofílica. Já? Doctora, una Después, pregunta. tenemos... Normalmente vemos en porcentaje. En caso de neutrófilos linfócitos, ¿sería de 20% a 75%? ¿O cómo sería el porcentaje en este Em caso? porcentaje, já. Em porcentaje, os neutrófilos são de 40 a 75%, não é? Porque sim, em los laboratórios vemos tanto em porcentaje quanto em milímetros em cúbicos, pero acá os neutrófilos são de 40 a 75 e os linfócitos são de 30 a 45, já? Os eosinófilos são os menores, que são de 1 a 3%. Porque há alguns laboratórios que são por porcentaje, não é? Pero isso também varia. Há outros, por exemplo, outros laboratórios que vai ser de 40 a 70, de 40 a 80, pero a variação vai ser pequena. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, gracias, doctora. Nada. Después tenemos las plaquetas. En las plaquetas, también, si las plaquetas están disminuyendo, acá tenemos el valor normal, ¿no ve? Pero también, si esas plaquetas están disminuidas, esos pacientes pueden tener, entonces, plaquetopenia, tanto leve, quanto moderada, quanto grave, ¿ya? En la plaquetopenia leve, voy a tener una plaqueta ahí de 150.000 hasta 100.000, ¿ya? Plaquetopenia moderada, sigo de 100.000 hasta, ¿dónde? 50.000. Pacientes com plaquetopenia grave, pacientitos com plaqueta menor que 50.000, ¿ya? Essa é a classificação de plaquetopenia. Se mi paciente, por que é importante? Porque as plaquetas têm uma função importante, não é? De detener as hemorragias, de produzir coágulos. Então, é importante para que o paciente não chegue a ter aí sangrados, já? Se está baja essas plaquetas, que temos que fazer também? Também vamos fazer a transfusão, já? Pero acá a transfusão, por exemplo, hacemos aí cálculo, uma fórmula para fazer essa reposição. Não é que têm que saber esse cálculo, têm que saber como fazer a transfusão dessa plaqueta, não é? Pero o cálculo, para que entenda mais ou menos, se hace com quantas unidades necessito de plaqueta, ou seja, quantos paquetes de plaqueta necessito. Hago o cálculo de plaquetas deseadas, ou seja, quanto quero chegar. Lo que desejamos que nosso paciente aumente por lo menos paquete, aumenta por lo menos de 30 a 50.000. Então, pongamos aí o mínimo, não vê? 30.000 quero aumentar das plaquetas de meu paciente. Então, pongo plaquetas deseadas menos a plaqueta atual de meu paciente por el incremento, já? Por el incremento. El incremento que vai ser de 30 a 50.000. Por quê? Porque o incremento é quando quero aumentar. Quanto quero aumentar, já? Quanto quero aumentar. Então, como vou ver isso? Plaquetas desejadas. Vamos supor que meu paciente está com 10.000 de plaquetas. Quero chegar por lo menos a 50.000. Então, minha plaqueta desejada é 50.000, já? Menos minha plaqueta atual, que é 10.000. Por el incremento mínimo é 30.000, não é? Então, acá o resultado, 40.000 por 30.000, vai ser de 1.3. Por aí. Então, por lo menos, paquete tenho que transferir a meu paciente. Esse cálculo tenho que fazer para fazer a transfusão? Generalmente não, já? Generalmente transfusimos paquete, 2 paquetes.
Eso depende, pero ese cálculo no tienen que saber para su examen de grado, ¿ya? Solo para que entienda, porque si el paciente tiene plaquetopenia, tengo que hacer la transfusión de plaqueta en mi paciente. ¿Y cómo hago eso? Haciendo el cálculo, ¿ya? Pero la clasificación sí tienen que saber. Después tenemos ahí los hemocomponentes, ¿no ve? Ahí tenemos el glóbulo rojo, tenemos ahí el plasma, que el plasma tiene aguas, proteínas, es una parte líquida, su mayor parte es líquida. Tenemos las plaquetas, que hemos visto que ayuda a detener hemorragia, ¿no ve? Hacer la coagulación, todo eso. Y tenemos ahí los hemoderivados. ¿Cómo puede venir eso como preguntas? ¿Cuáles son los hemocomponentes y cuáles son los hemoderivados? Así puede venir la pregunta. Después tenemos ahí la coagulación. La coagulación, que es ese proceso justo para hacer coágulos, o sea, para producir coágulos, para detener también sangrados, ¿ya? Entonces, el proceso de la sangre para espesar esa sangre, engrossar esa sangre y formar coágulos en pacientitos que están ahí frente a hemorragia, por ejemplo, traumas hemorrágicos, ¿ya? ¿Qué es esse TP? Entonces, es cuánto tiempo tarda para coagular. ¿Cuánto tiempo esse paciente va a tardar a coagular? Lo normal es que esté de 12 a 14 segundos, ¿ya? Y NR nada más es que um padrão internacional, quer dizer, índice de normalizado internacional de TP, ¿ya? O sea, internacional. Y tiempo parcial de tromboplastina. Ese tiempo parcial de la tromboplastina, por ejemplo, me va a valorar ahí la vía intrínseca, los factores de coagulación. Y acá, dependiendo de los factores de coagulación, o que voy a hacer? Voy a hacer ahí, la transfusão aí de concentrados de coagulação que falta em meu paciente, del fator que falta em meu paciente, já? Por quê? Porque há pacientitos que, por exemplo, estão hipercoagulados, ou seja, pacientitos que tardam muito para ser aí o processo de coagulação, já? Pacientes hipercoagulados têm que utilizar anticoagulantes, já? Pacientes, por exemplo, as embaraçadas. Pacientitos hipocoagulados são pacientitos aí que tenho que, esses pacientes generalmente estão com falta de fatores de coagulação. Então, o que vou fazer? Concentrado de fator de coagulação que falta em meu paciente, que vou fazer administração de vitamina K, né? E aí também temos outros tipos de provas de coagulação. O perfil renal, que vai passar em el perfil renal, vai ser nada mais que um marcador da função renal. Me vai marcar como está funcionando esse riñón, ¿ya? Temos, então, acá a úrea, ¿no ve? Que é o metabolismo de las proteínas, que vai ser excretado aí por el riñón. Temos a creatina, que é produzido por el músculo, pero também é eliminado a nível renal, ¿ya? E temos aí o nitrógeno ureico, que é o BUN, ¿no ve? Que também vai ter aí o metabolismo aí renal, ¿ya? Se esses estão alterados, claro, pode estar alterado em pacientes com desidratação, pode estar alterado em pacientes com insuficiência renal. Então, isso me vai marcar algum dano a nível renal, ¿ya? Depois temos o perfil hepático, que vai ser o que? Um marcador da função do hígado, ¿ya? Marcador da função do hígado. Temos aí as bilirrubinas, que vão ser a degradação da hemoglobina, não vê? Vamos ter aí essas bilirrubinas alteradas em casos de obstruções de vias biliares, em casos de pacientes com anemias hemolíticas, me podem indicar, né? Depois temos as transaminasas. Tenho que saber esses valores de referência, né? As transaminasas, que vão ser? As transaminasas vão estar justo aí dentro de los hepatocitos. Que são os hepatocitos? São células importantes do hígado, né? Então, imagina que essas
essas transaminases estão aumentadas, me querem dizer, se elas estão dentro dos hepatocitos, elas estão aumentadas, querem dizer que esses hepatocitos estão sendo destruídos, estão desintegrados. Por isso, há transaminases livres aí, aumentando esses valores das transaminases, né? Temos acá a AST, ALT, pero também chamamos aspartato, amino, transferasa. E a ALT, alanina, meu Deus, alanina, igual aminotransferasa, né? Eso me podem aí sugerir aí lesão das células hepáticas, dos hepatocitos, hepatites, uso exagerado de medicamentos, de álcool, tudo isso, né? A albúmina não é tão específica porque é tanto para o hígado quanto para o riñón, né? Então não é tão específica. Temos aí o perfil lipídico. O perfil lipídico que vai medir a grasa em la sangre, não é? La grasa em la sangre. Esse perfil lipídico, temos aí o valor normal de colesterol, de triglicerídeo, e acá temos o colesterol que é bueno e que é malo, ¿ya? Temos o HDL que é bueno. Bueno, HDL, o Dr. Clóvis sempre habla. Hoy, Dios libra. É bueno. ¿Por que é bueno esse colesterol? ¿Por quê? Porque esse colesterol vai sacar la grasa de la pared de las arterias, de los tejidos, e vai levar hasta el hígado. E por que el LDL é malo? Malo. Luego, Dios lleva. ¿Por qué es malo? ¿Por qué? Porque él va a sacar la grasa del hígado y va a llevar ¿a dónde? A las paredes de las arterias. Y esa grasa, el acúmulo de la pared, ese ateroma, ese acúmulo de grasa en las paredes, me puede llevar hasta a un infarto, ¿ya? Por eso es malo. Entonces, solo saber cuál es bueno, cuál es malo. Después temos aí os eletrolitos. Os eletrolitos, vamos pedir aí nossos pacientes com hiperemesis gravídicas, pacientes não vêm com desidratação, então pide eletrolitos. Nosso exame de grado, vamos aprender que não vamos pedir eletrolitos. ¿Por quê? Porque nos vão perguntar desses eletrolitos, de los distúrbios de eletrolitos, como fazer a reposição, todo isso. Pero lo que sí nos puede preguntar son los valores, y eso sí, ya han preguntado valores de electrolitos. ¿Cuáles son los valores de los electrolitos? ¿Ya? Y acá tenemos el sodio 135, 145. Luego el potasio, ¿cómo voy a hacer? Saco el 1, ¿no ves? Saco el 1 y pongo una coma. Luego tengo el valor del potasio. Listo. El calcio es el menor, que tiene el menor valor de 8 a 10 y el cloro mayor valor de 95 a 10. Eso sí me puede preguntar. Alteraciones a nivel de esos electrolitos me pueden generar algunas, ¿cómo puedo hablar? Me puede generar algunas coisas em meu paciente que puedo ver. Por exemplo, paciente com hiponatremia é paciente que vai estar mais letárgico, né? Paciente com hipernatremia é paciente que vai estar mais irritável, né? Paciente aí também, então, em las alterações, por exemplo, em sódio, o paciente pode estar letárgico, irritável. Em potássio, o paciente pode ter fadiga, pode ter espasmos, né? Cálcio, o meu paciente pode estar desorientado, tá? E em cloro, meu paciente pode ter aí calambres, por exemplo, né? Essas alterações, você me pergunta que pode generar, que síntoma ou que síntoma pode generar a diminuição do potássio ou do sódio. Então, esses são os síntomas que podem generar no paciente, né? Essas alterações. Depois temos, por fim, aí, o exame geral de urina. O exame geral de urina
vamos ter tantas características físicas, características químicas e também características microscópicas. Né? Tanto físicas, químicas, microscópicas. Se me perguntam, doutor, como hago o diagnóstico de uma infecção urinária solamente mirando lá orina, vendo lá a urina, por las características físicas dessa urina, porque se pode passar, por exemplo, já fez pergunta de exame de grado, doutor, se estás em uma província e não tens aí como fazer um exame general de urina microscópico ou químico, solamente com as características físicas que vão estar alteradas. Então, que vai estar alterado? El color e el olor, não é? El color vai estar mais oscuro, mais turbo. El olor vai estar fétido, não é? E também vai ter aí uma densidade aumentada, né? Uma densidade aumentada, porque normal é que a densidade seja de quanto? De 1010 a 1020, né? Isso é características físicas. Depois temos as químicas. Em las químicas, vamos ter aí o pH, por exemplo, não é? O pH normal de la urina é que seja de 4.5, vamos borrar esse 7, 4.5 a 5.5, em la urina, né? Em la urina. Se é maior que 6, bueno, minha urina está alcalina, né? E sabemos que o pH ácido é uma das vias de defesa das vias urinárias, não é? Então, um pH mais alcalino é um pH mais suscetível a bactérias, né? Depois temos aí também os microscópicos. Microscópicos. E os microscópicos que vão estar alterados principalmente aí os leucocitoses, os leucos, não é? Os leucos, que em varones vão estar maior aí que 5 por campo. Em las mulheres, quanto vai estar? Maior que 8 por campo. Em las embaraçadas, maior que 10 por campo. Né? É um ego infeccioso. Né? Infeccioso. Depois temos também aí os nitritos e os cilindros. Né? Os nitritos são o que? São metabolismo das bactérias. As bactérias transformam o nitrato em nitrito e logo desecham. Então, os nitritos positivos me querem dizer que, então, tenho bactérias que estão metabolizando aí, ou seja, tenho infecção bacteriana, né? E os cilindros são estruturas que são formadas por proteínas, por células, e me podem indicar também uma ITU alta, e me podem indicar lesão renal também, né? Acá temos os tipos de cilindros. Por si acaso se pergunta, porque já han perguntado no exame de grado, doutor, quais são os tipos de cilindros que conhece, e temos acá, o granuloso, o leucocitário. Leucocitários são as infecções, não é? Como hemos visto acá em pacientes com infecções urinárias. Eritrocitário é sangue em essa urina, me pode indicar uma inflamação do glomérulo, me pode indicar uma glomerulonefritis, não é? Então, se me pergunta mais tipos de cilindros, claro, abro esses tipos acá, já? E essa seria a classe de hoje. Alguma dúvida? Doctora, Sim? entonces si me preguntan valores normales de leucocitos en orina, digo menor a 5 en hombres,